caso do ex-presidente Lula é um caso emblemático de lawfare, de uso perverso das leis para fins de perseguição política. As acusações todas têm em comum a falta de qualquer materialidade. São acusações frívolas. Mas aquilo que foi dito pelos procuradores é que o ex-presidente Lula teria recebido um apartamento no Guarujá ou a reforma em um sítio situado no interior do estado de São Paulo. Mas tudo isso se provou ser falso. São acusações falsas, até porque não tem nenhuma relação com atos que o ex-presidente Lula praticou na condição de presidente da República. O ato de corrupção que se buscou imputar a ele pressupõe necessariamente o chamado quiproquo. É necessário a prática de um ato de ofício relacionado a uma vantagem indevida. E isso jamais foi provado. A prova da culpa nunca foi feita. Ao contrário, nós fizemos a prova da inocência e ela foi desprezada pelo judiciário brasileiro porque o que existe é um fenômeno chamado de lawfare, que é a perseguição política pela via das leis e dos procedimentos jurídicos. Ele foi preso por conta, primeiro, de uma sentença condenatória ilegal, uma sentença que não apontou nenhum ato que pudesse ser configurado como crime. Ao contrário, a sentença condenatória diz que ele teria praticado atos indeterminados. Como uma pessoa pode ser condenada criminalmente pela prática de atos indeterminados? Isso não poderia ter ocorrido nem no Brasil e nem em qualquer outro lugar do mundo. Em segundo lugar, não existe uma decisão condenatória definitiva contra o ex-presidente Lula. E a Constituição brasileira é muito clara. Nós, no Brasil, fizemos a opção de assegurar a todo e qualquer cidadão a presunção de inocência até que haja uma decisão condenatória definitiva. Então, a prisão, além de estar lastreada numa sentença ilegal, ela foi aplicada de forma incompatível com a nossa Constituição. E somente agora a nossa Suprema Corte restabeleceu, na sua plenitude, essa garantia constitucional, restabelecendo a liberdade de Lula. Você só consegue viabilizar, impor uma condenação injusta a alguém nesse fenômeno se você tiver presente também as chamadas externalidades. O que significa isso? Significa a ajuda da mídia para normalizar essas violências jurídicas. A mídia acaba criando um ambiente artificial de culpa, uma culpa difusa, e isso, evidentemente, ajuda que esses agentes que praticam o lawfare possam impor condenações ilegais e injustas sem que haja uma maior reação por parte da população. O presidente eleito, na verdade, ele conseguiu, ao meu ver, essa viabilidade eleitoral na medida em que foi imposta uma restrição jurídica ilegal ao ex-presidente Lula. É sempre preciso lembrar que durante as eleições o ex-presidente Lula tinha a liderança das pesquisas de intenção de voto. Então, quando ele foi impedido, ele era o líder das pesquisas, ou seja, a população brasileira, na sua maioria, queria ter votado no ex-presidente Lula, só que ele foi impedido de concorrer. Aliás, o Brasil se recusou a cumprir uma decisão vinculante que nós obtivemos perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que determinava ao país que não impusesse essa limitação. Mas o Brasil não cumpriu, o Brasil está inadimplente com as suas obrigações internacionais ao ter impedido Lula de concorrer. E essa situação foi a que viabilizou a eleição do atual presidente e, aliás, o juiz responsável por impor
a condenação que retirou Lula das eleições, se tornou o principal ministro do presidente eleito. Então, isso por si só mostra que havia um processo político por trás da prisão, por trás do impedimento do ex-presidente Lula.